2-1 é prorrogação e pênalti. O Flu é campeão nos pênaltis. Muito bem. O Flamengo segue em preparação para a partida contra o Madureira, que pode carimbar o título da Taça Guanabara. O time já está próximo de conquistar a Taça Guanabara, mas o foco nos treinos continua o mesmo. O técnico Tite coordenou as atividades físicas no campo com práticas táticas e técnicas para o próximo jogo. Todos os atletas participaram dos exercícios, com exceção de Gerson, que passará por uma cirurgia na sexta-feira devido a uma infecção renal. O jogador fica afastado por pelo menos 2 meses, que é o tempo previsto de recuperação. Com relação a outros jogadores, a expectativa é que Alan esteja pronto para o duelo contra o Madureira. O volante passou por um processo de reequilíbrio físico e controle de carga. Davi Luiz treinou normalmente após resolver questões pessoais que o afastaram do Fla-Flu. O elenco está cada vez mais entrosado e o crescimento da equipe tem refletido em campo. Sem derrotas em 2024, o rubro-negro disputou 10 jogos no Campeonato Carioca, venceu 7 e empatou 3. Além disso, nos 2 duelos amistosos que participou, o time não perdeu, mantendo um aproveitamento de quase 80%. Os 3 pontos de diferença para o segundo colocado ainda mantém o time com os pés no chão. Claro que também é muito importante, né, para a confiança do nosso grupo, para o respaldo do trabalho que está sendo feito. Os clássicos aqui no Rio, principalmente, são muito difíceis, né? Ficar à prova desses últimos 2 foram clássicos bem disputados, bem difíceis. O último agora também contra o Fluminense foi muito assim. Mas a gente procura estar sempre concentrado, porque se a gente estiver concentrado, como foi nesse último, a gente tem totais condições de sair campeão. O Flamengo tem a semana livre até sábado, quando disputa o título da Taça Guanabara diante do Madureira. Enquanto isso, tem tempo para aprimorar ainda mais o grupo, que tem sido diferencial esse ano. Pedrosa, o que você quer falar? Olha, a galera que tava esperando aí o drone, agora a gente vai falar com um cara que sabe tudo de Flamengo, Venezinho. Venezinho não, Venelu e Casagrande pra você. Eu te dou essas intimidades. Pois bem. O programa, o humor também dá audiência. Isso aqui não é um programa de piada. Tamo junto. Perdão. Me excedi. Depois a gente faz um vídeo. Gravaram? Acabou. Você tá Ó, amanhã eu não vou estar aqui, mas é porque eu vou fazer exame. Não tem Tem nada a ver com a gente. Mas, Eu vou falecer. dito isso, vamos falar do Flamengo. Benê, eu quero saber quando que... Só um minutinho. Liga aí logo, traz esse garoto do Ortiz logo terça-feira. Até terça tem que estar aqui. Não, vamos esperar até a data lá, porque isso dá audiência pra gente, entendeu? A gente vai falando, Audiência. é isso. Você sabe onde ele vai estar na quarta-feira, se ele não estiver no Flamengo? Enfrentando o Botafogo. Então liga pra esse garoto, manda ele logo pro Flamengo, garoto. Só depende de dinheiro, Fernanda. Que? Aí não O tem quê? jeito. Que Tá dinheiro? duro? Eu vou mandar Duro o John não, pagar. Tá duro, dorme. Não é porque você tem dinheiro que você vai sair gastando assim, entendeu? Tem que saber gastar. O Flamengo está certo. Tá duro, dorme. Se entende que o Léo Ortiz não vale aquilo que o Red Bull Bragantino está pedindo, negocia. O Flamengo segue negociando. Falando sério agora, é dinheiro que atrapalha. O Mas Red Bull o que- Bragantino pede 8,5 milhões de euros. O Flamengo chega a 7 e tá nesse impasse ainda. Por causa de 1 milhão? Pô, 1 milhão é Liga grana. pro John. O John paga, terça-feira ele já tá lá no ninho. Não. Eu quero esse garoto O terça-feira John já tentou no ninho. ajudar a gente demais, levando o Mateuzinho, enfim, não conseguiu. Pablo. Pablo, levou o Pablo, é Tu verdade. viu a bola que ele tirou? Não, o Léo, assim, falando sério, eu acho que o Léo Ortiz... Ele fez um vale. gol no Vasco no ano Fez passado? gol no Vasco. Fez gol no Vasco. Eu acho que o Léo Ortiz vale essa paciência toda que o Flamengo está tendo. Vale. Vale porque tem que levar em consideração que é pedido do técnico Tite. O Tite, quando chegou ao Flamengo, ele pediu 2 jogadores e aprovou um. O De La Cruz ele aprovou, mas também quem não iria aprovar, né? Qualquer treinador aprovaria. De La Cruz veio. O Vinha ele pediu, veio. E agora o Flamengo tenta dar o último pedido ao técnico Tite, que é o Léo Ortiz. Eu sei que essa novela tá chata, a bem verdade é essa. Eu mesmo já não aguento mais ficar falando de Léo Ortiz. E é sempre a mesma história, dinheiro. Porque o Flamengo chegou a um determinado limite e o Red Bull Bragantino exige o pagamento. Enquanto isso, eu quero destacar o profissionalismo O quê? do jogador.
que É mesmo verdade. querendo ir para o Flamengo, que é algo totalmente compreensível, ele tem 27, 28 anos, acho que dificilmente ele vai ter uma nova chance como essa, de poder ir para um clube com uma visibilidade maior, com todo o respeito ao Red Bull Bragantino, mas a verdade é essa, uma visibilidade maior. Europa, dificilmente um clube vai chegar aqui do primeiro escalão da Europa e vai pagar aquilo que o Red Bull Bragantino pede. Então é a oportunidade da vida dele profissional e também pessoal. E trabalhar com o Tite também, que é o treinador que levou ele para a seleção brasileira. Eu entendo o jogador, mas também quero destacar o profissionalismo dele, que segue treinando normalmente e segue jogando muita bola. Inclusive foi o grande destaque no último jogo do Red Bull Bragantino. Ô, Lucas Pedrosa, e são... Só mais um detalhe antes Fala do Pedrosa comigo. falar. Os dirigentes do Flamengo foram a São Paulo, como a gente mencionou aqui no programa essa semana. Foram lá, conversaram com o empresário, conversaram com o jogador, conversaram com o Red Bull Bragantino e voltaram sem um desfecho. Então, assim, existe ainda esse impasse que, repito, é o valor. Ô, Pedrosa, isso não é uma coisa comum no futebol. Eu lembro poucos nomes de jogadores que disseram que iam sair e continuaram performando. Ou que a gente tem a informação que quer sair e continuam performando. Recentemente, a gente trouxe o caso do Vitor Sá no Botafogo. Ele teve a vontade de sair e, mesmo assim, performou até o final. Vamos lá atrás, lembra o Navarro no Botafogo? Sim, ficou verdade. meio ano falando, eu não vou renovar, eu vou embora. Foi o artilheiro, traz o Botafogo campeão de volta para a Série A, performou muito bem, mesmo a torcida inteira sabendo que ele ia embora, Sim. ô Pedrosa. E o Léo Ortiz é essa categoria profissional de jogador, né? Perfeito. Profissional, sabe do valor que ele tem, sabe também o respeito que ele sempre teve com a camisa do Red Bull Bragantino, onde ele sempre foi acolhido, onde ele foi capitão também. Então, há um respeito também com o técnico Pedro Caixinha, que gosta muito dele, sempre fala que conta com o Léo Ortiz, e o respeito também com o clube, que é o dono do passe dele. Então eu entendo completamente a vontade do jogador, entendo que ele está agindo corretamente. O Red Bull Bragantino está no direito dele, até porque está disputando uma competição continental. Conta com o Léo Ortiz, porque tecnicamente ele é o melhor zagueiro do time, um dos melhores do Brasil, sem dúvida alguma. E o Flamengo está nesse compasso de espera. E agora é saber como é que essa situação vai se desenrolar. Mas eu não vejo ninguém certo e ninguém errado. Não tem nem certo nem errado nessa história. É uma negociação completamente normal e que o Léo Ortiz espera que o Flamengo consiga vencer pelo cansaço. Mas o Red Bull Bragantino, repito, também está no direito dele de não querer perder seu zagueiro. Eu vou matar a saudade de um amigo, grande amigo meu, muito amigo meu, que tá me devendo um almoço, mas eu vou matar a saudade dele assim, desse jeito. Porque a Flá TV divulgou um vídeo do Meia de la Cruz pegando carona no fusquinha do meu querido amigo Smigol. O uruguaio já tá se soltando e falou sobre a palavra que tá aprendendo aqui no Brasil. Fala, Smigol! Cadê o Smigol? Es un idioma único el fútbol. Entonces, Fala, passa a bola, a pelota, passa, vai, entra. Como é que é? Então é tudo igual. entra, sale, Marca, ladrón. ladrão, ladrão. Esa es nueva para mí, ladrón. Ladrón en Uruguay, ladrón es una persona que roba, que toma lo ajeno. Sim. Aqui também, no Brasil também tem esse ladrão aí também. Entonces, a mí en la cancha ladrón, ¿cómo va a haber un ladrón dentro del campo? Aqui também é o De La Cruz, Smigol. O Smigol falou, aqui também é, ladrão, também aqui tem um monte, né, na rua, né? É isso. Mas também em campo, Tem né? dentro de campo também. Baita resenha, parabéns ao Smigol pela resenha dele com o De La Cruz, porque a gente pôde conhecer o De La Cruz ali mais descontraído e é o que ele é diariamente ali no Ninho do Urubu. Ele completou um mês de Flamengo Como agora. ele é chamado lá, Veni? Muita gente chama ele de Nico e tem, eu não lembro qual foi o jogador que apelidou ele de Dela e também tá pegando. Sim. Mas a diretoria Foi e a comissão Pedro, disse técnica... o Big Boss. Obrigado, Big Boss. A comissão técnica o chama de Nico. Eu, particularmente, eu gosto mais de Nico. A gente já percebeu no grupo. Acho o nome mais de craque, sabe? Nico. Mas, enfim, é um jogador que é isso aí mesmo, super descontraído, se adaptou super rápido. Eu quero destacar também a parceria dele com o Arrascaeta, que foi um cara muito importante para esse entrosamento com os demais jogadores ali no dia a dia. A gente fala muito dessa adaptação, né, o Pedrosa, e aqui no programa traz o olhar muito do jogador como pessoa, né? E o caso do De La Cruz chega e tem um cara conterrâneo, um cara que joga com ele na seleção, facilita muito as coisas, né?
A personalidade de um atleta hoje dentro do futebol ela é impressionante como ela influencia a forma como ele se adapta, a forma como ele joga. E aí dentro do Flamengo não é muito difícil você se adaptar no Rio de Janeiro, né, Fernando? O Rio de Janeiro é maravilhoso, é uma cidade onde... Coisinha linda, ainda né? Mais pro Mas jogador se não tiver a cabeça, se perde. É, Você exatamente. tá rindo de quê, Vene A Luiz? noite já destruiu muito jogador. Eu digo, Veli, o cara que tá focado, entendeu? claro. Porque pra não Que é o focar caso fácil. De La Cruz. É né? isso. Ele é caso De La casado, Cruz. né? Tem família maravilhosa, é. Então, assim, eu acho que o Rio de Janeiro, ainda mais pro jogador que vive da melhor forma possível, financeiramente falando, é muito tranquilo. Quando ele chega num clube que tem também conterrâneos, que tem pessoas que abraçam ele vai viver o melhor momento aí da vida dele, sem dúvida Vini. alguma. Tá num grande clube, tem estrutura, tem grandes jogadores ao lado, não tem por que o De La Cruz não performar. Se por acaso você fosse jogador de futebol, sozinho, aquele menino jovem, né? sim. Aí você vem de fora e cai no Rio de Janeiro. O que você faria, Vini, se você for? Olha, eu tô levando em consideração Ah. o aporte que eu tenho da minha família atualmente. Porque se eu sou esse homem aqui, é graças à minha família. Sim, claro, No caso, Dona a minha Carmen. mãe, Dona Carmen, e minha irmã também, Ana Aham. Cláudia, que me ajudam muito. Agora, é complicado, você solteiro, 20 anos, Depende da idade, Veli. jogando no Flamengo. Depende da idade. Pô, é complicado. Quantos anos tem o De La Cruz? O De La Cruz tem 25. 25. Com 25 é complicado. Não, mas assim, ele já tá casado, aí tem já é filho. outro- Cara, é Mas outra eu tenho a história aqui sem ser casada. Sem a ser casado? Eu fui na pessoa errada, É dá licença. complicado. É complicado. Eu não sei o que Não, eu não sentei precisa do seu ter lado. 25 não, olha Pedrosa. o Ronaldinho Gaúcho, pô. Pedrosa, vou fazer a mesma coisa que eu falei pro Cristiano Ronaldinho ali, o filhote. Agora eu venho no Messi. Da Shopee. Messi não, que o Messi pra essas coisas. Você tá no Rio de Janeiro, você chega aqui pra morar, você tem 19 anos, sozinho, voando, camisa 10 do Vascão. Veio morar no Rio. Jogador problema. Sem dúvida Era alguma. isso que eu queria ouvir, Vinícius. Não, mas... Mas eu- assim, jogador problema não é vagabundo. É jogador que é problema na noite e resolve em campo. É isso aí. Eu ia ser assim. ia ser assim. Entendeu? Tá vendo? Tu já, olha só. Ele ia beber 5 Eu litros vou de dar um água, exemplo aqui, ó. Vou dar um treinar. exemplo. Ah. Vocês já me viram aqui, ó. Às vezes chego 2 horas sem dormir, 3 horas sem dormir. Eu já deixei de fazer algum programa aqui no SBT Esporte Rio? Nunca. Então, É essa Lucas Pedrosa. é assim, jogador problema. Eu, com 20 anos, dinheiro, eu ia contratar o cozinheiro. Eu tô falando, eu sentei no Esquece. negócio errado. Ia beber água do Cristiano É Ronaldo. jogador problema. Meteu o gol era noite de noite. E aí, o Pedrosa tá na noite. Amanhã eu tô metendo gol, pô. E aí? Vai falar o que de mim? Vai falar o que de mim? Não atraso o treino. Ia Todo virar jogo trap, tô lá. trap, Ia meter uma música. musiquinha. O que você quer de mim? Satisfazer amor